o cinema tende ao realismo. Essa foi a frase dita pelo crítico André Bazin em um de seus ensaios quando estava explorando o cinema da década de 40, particularmente filmes como Cidadão Kane ou os filmes do neorrealismo italiano. Mas quando ele se refere a realismo, ele está se referindo a formas de representação realistas. Muito embora o público pós-milênio tenha levado muito ao pé da letra a ideia de realismo. Por causa dessa obsessão com o realismo, filmes naturalmente de fantasia, como os filmes de super-heróis, estão cada vez mais próximos ou tentam estar mais próximos de uma representação realista, mas também de tentar ancorar a sua realidade dentro da nossa, perdendo com isso muito da beleza e poesia que o cinema nos proporciona, como faz neste filme Farol da Ilusão. Aliás, eu consigo imaginar muita gente frustrada desligando a televisão depois de assistir a esse filme no catálogo da Netflix, porque incapaz de perceber essa nuance que intercala realidade e fantasia e faz com que uma invada a outra ou uma revele a outra, e assim proporcionando uma experiência que é muito menos literal e muito mais um convite ao sentir. Não significa que isso proporcione um grande filme, mas significa que isso proporciona uma maneira diferente de nós lermos os filmes, de nós compreendermos a expressão da arte muito longe daquelas fórmulas mais cansadas de simplesmente mimetismo do real. O filme conta a história de uma família que está presa em uma ilha remota enquanto aguarda a mudança de turno no farol onde o pai trabalha. A família monitora diariamente os mares e oceanos, aguardando aqueles que nunca vêm. E enquanto isso acontece e o tempo passa, as provisões ficam cada vez mais escassas e a pequenina Jana começa a viver dentro de sua própria imaginação, transformando aquele farol literal em uma representação sobre a qual ela inclusive apõe os seus desenhos. A história tenta discutir como essa família lida com acontecimentos misteriosos que se sucedem nessa ilha, que são apresentados dentro de uma perspectiva realista, muito embora pareçam provenientes de uma fantasia. O mar começa a invadir e começa a devorar a ilha, começa a provocar erosões nesta ilha, quase como se nós estivéssemos testemunhando a erosão do real com a chegada da fantasia. Mas isso é a nossa percepção imediata, porque na prática o que nós estamos vendo é o contrário, é a realidade que inunda a fantasia. Um dos tropos mais comuns do gênero fantástico, que é a tentativa de lidar com trauma e com dores, refugiando-se dentro da própria imaginação, partindo de uma criança que encara o espectador desde a primeira imagem, coberta por uma espécie de véu azul, cujo significado nós vamos compreender em um dos momentos do filme em que a exposição fica mais clara e, portanto, mais frustrante. Mas talvez seja necessário esse discurso expositivo para que essa fantasia comunique-se de uma maneira mais aberta e franca com o espectador. Porque o desenrolar de Farol da Ilusão é bastante elusivo. Nós somos convidados a assistir eventos imprevisíveis e inesperados que vão acontecendo com cada um dos membros daquela família, e nós, embora tenhamos a tentativa de compreendê-los associados com o real, não há nenhuma explicação que justifique, por exemplo, as sombras que pairam em torno do farol ou os eventos naturais que sucedem. A família tenta ficar unida muito por causa dos esforços de Yasmine, que é interpretada pela atriz libanesa Nadine Labaki, diretora do indicado ao Oscar Cafarnaum. Inclusive, Farol da Ilusão é uma oportunidade para que ela se reencontre com o protagonista daquele filme, Zayn Al-Rafea, que aqui interpreta o irmão mais velho da jovem protagonista, que na vida real é sua irmã caçula. Então parece que o filme está todo entre família. Tanto os atores jovens são irmãos, quanto a Nadine Labaki desempenha ou desempenhou no passado um papel não de uma mãe, mas de uma madrinha para eles. E o que nós assistimos na direção do Mary Brown, um diretor norte-americano, é a tentativa de tornar esse farol um símbolo metafórico relativamente óbvio,
o farol como o símbolo que paira no horizonte, que guia as embarcações perdidas no oceano, é também uma estrutura que parece orientar no escuro das próprias trevas e dos próprios traumas os personagens do filme. E além dessa interpretação metafórica desse próprio farol, a direção também nos proporciona uma leitura contemporânea, uma leitura histórica, em como a condição de vida de determinadas famílias tem feito com que jovens pessoas precisem abrigar-se dentro de suas próprias cabeças. Eu acho um pouco frustrante que o diretor desconfie da minha inteligência e, consequentemente, da sua inteligência, porque ele nos traz um flashback que praticamente explica o filme, mais até do que um vídeo explicado conseguiria fazê-lo, enquanto ele tinha já indícios dentro da narrativa muito bem posicionados, eu digo em termos de imagem, que levam o nosso olhar para encarar esses indícios como um porta-retrato, que parece nos dar toda a resposta que nós precisamos. É um filme para ser sentido, é um filme para nós compreendermos esse refúgio dentro da própria imaginação, à procura da luz de um farol que é capaz de nos resgatar. Mas talvez esse jogo realidade e fantasia, embora muito bom conceitualmente, e dá para perceber como as ideias se articularam de uma maneira bacana no roteiro, as águas que invadem, portanto a invasão do real dentro da fantasia, a deterioração dessa mesma fantasia, convidando-nos para enxergar a realidade, a dura realidade na qual nós estamos inseridos. Isso funciona melhor conceitualmente do que em termos de execução, embora Farol da Ilusão acabe sendo uma boa proposta para esse início de ano. Não é nem de longe um grande filme, mas pelo menos é um filme que nos inspira a refletir sobre esses modos de representação real e fantástico, e esse modo de representação real, e não um modo de representação livre, poético, sensível, como a arte nos proporciona. Farol da Ilusão está disponível na Netflix, e para o filme eu dou 2,5 estrelas em 5. Eu acho que tá bom. Se você estiver perdido no meio do oceano procurando críticas de filmes, eu posso ser um farol para você e basta que você siga e se inscreva no Cinema com Crítica para as principais críticas dos lançamentos da semana. E nos comentários, eu quero saber o que você achou sobre Farol da Ilusão.